Se você vai viajar para os Lençóis Maranhenses, você precisa saber que a cidade ou vila que você vai se hospedar importa bastante. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. Eu acabei de voltar dos Lençóis Maranhenses. Dá pra perceber que eu tô meio moreninho, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que foi essa viagem. Eu viajei em maio de 2025 e tô trazendo vários conteúdos aqui pro canal, tanto em forma de vlog, que já devem estar saindo, quanto esses vídeos que eu vou gravar aqui no estúdio, que vão ter aí uma dinâmica de contar um pouco sobre como que foi, algumas experiências e dicas e coisas assim. Espero que vocês gostem. Bom, gente, como eu tenho um canal de viagens, uma agência de viagens, toda vez que eu viajo, eu busco fazer absolutamente tudo que o local da viagem tem a oferecer para eu poder experimentar e poder ter propriedade para falar para os meus clientes. Eu tenho uma agência de viagens e eu faço vídeo aqui para o YouTube também, né? Então, até por isso eu estou fazendo viagens um pouco mais longas do que a maioria das pessoas fazem. Então, por exemplo, eu fui para Buenos Aires esses tempos para trás, tem vários vídeos aqui no canal. Eu fiquei por 9 dias em Buenos Aires. A maior parte das pessoas fica 5, 6 no máximo. Agora eu fui para os Lençóis Maranhenses, a maior parte das pessoas fica 4, 5 dias. Eu fiquei 9 ou 10, se eu não me engano. Isso aqui não é para me exibir nem nada não, tá, gente? Só para explicar para vocês que o meu estilo de viagem mudou um pouco, porque eu gosto de experimentar tudo para poder passar para vocês. E justamente eu queria passar aqui agora um pouco sobre as bases dos Lençóis Maranhenses. Como assim? Bom, para você conhecer os Lençóis Maranhenses, que ficam no estado do Maranhão, normalmente as pessoas viajam de avião até São Luís, que é a capital do Maranhão, e a partir daí pegam um transfer ou alugam um carro. Enfim, eu vou fazer vídeo falando sobre isso, qual que é a melhor forma que eu acho, tá? Mas vão de alguma forma para alguma das bases, que são cidades que ficam ali próximas dos Lençóis Maranhenses, que é de onde saem os passeios. E as 3 cidades que o pessoal faz isso são Santo Amaro, Barreirinhas e Atins. Saúde! Então essas são as 3 cidades que o pessoal fica hospedado e são pegos pelas agências de viagens, né, para fazer os passeios. Os Lençóis Maranhenses não é um lugar que você pode simplesmente entrar você mesmo sozinho e sair andando pelo deserto lá de areia. Você tem que entrar com um veículo credenciado, com uma agência de viagens, que você tem que ter uma pulseirinha lá às vezes para mostrar que você está viajando junto com a agência, e você vai entrar no carro deles. Você não pode simplesmente virar e andar e ficar andando pelos Lençóis Maranhenses. O terreno lá é gigantesco. Tem assim, mais de 35 mil lagoas, para vocês terem ideia. E se tem 35 mil lagoas, pensa o tanto de areia que não tem, que tem junto ali, né? Então é assim, um lugar que você vai andando, que você não vê o final mais. Não dá para você simplesmente ir a pé. Você tem que ir com um carro, com profissionais capacitados para te ajudar. E aí, quando você fica em alguma dessas cidades, normalmente nos passeios, já inclui o pessoal te buscar e te deixar de volta na sua pousada ou no seu hotel. Então, é bem tranquilo isso, você não vai ter que ir para lugar nenhum, eles vão te pegar ali na sua pousada. Eu vou falar mais sobre isso também em outros vídeos. Mas, quais são as principais diferenças entre as cidades? Eu vou começar falando de Atins, porque é a que eu menos recomendo. Atins ela é muito mais longe dos outros lugares, é uma vilinha da cidade de Barreirinhas, que as coisas são absurdamente caras, porque é a única base ali que fica perto também do mar. Então, além das lagoas, que são de água doce, né, tem também o mar. Mas assim, é um mar bem meia boquinha, as praias não são grande coisa, na minha opinião, e Atins é o lugar mais caro de todas as bases dos Lençóis Maranhenses. É um lugar assim que, como o acesso para chegar à alimentação e tudo mais é muito mais difícil, o preço é muito mais caro. Então, eu diria que eu não recomendo tanto assim que você se hospede em Atins. Quer se hospedar? Tudo bem, eu estou falando a minha opinião. Não recomendo que você se hospede em Atins. Então sobra pra gente Santo Amaro e Barreirinhas. E quais são as vantagens e desvantagens dos dois? Vou começar por Santo Amaro. Santo Amaro é uma cidade menor que Barreirinhas, tá? É quase meio que ali uma vilinha, tem asfalto, tem casas, tem pousadas, mas assim, a estrutura da cidade é muito menor.
Tem ali, às vezes, tem uma praça principal onde tem alguns restaurantes. Restaurantes tem pizzaria, hamburgueria, tem que faz marmita, prato feito. E tem ali uma pracinha no centro da cidade que você tem algumas opções de restaurante. E aí, por exemplo, no almoço, eu só achei um restaurante aberto. Eu fiz um vídeo também mostrando na prática como que é a cidade de Santo Amaro. Já deve ter saído aqui no canal, eu vou deixar para vocês no card aqui. E é uma cidade com menos estrutura. Só que, para você entrar nos Lençóis Maranhenses, levam exatos 5 minutos de carro. Então, claro que isso vai depender de onde você está hospedado dentro da cidade, né? A cidade ela é ali grandinha para quem anda a pé. Mas assim, tem várias pousadas, vários hotéis espalhados pela cidade. Então assim, dependendo de onde você se hospedar, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque às vezes tipo, o carro que vai te buscar vai ter que passar em outras pousadas para buscar outras pessoas. Mas a partir do momento que a última pessoa for pega e realmente for para entrar nos Lençóis Maranhenses, é coisa de 5 minutos para você entrar no parque e aí já começar a ver lagoa, começar a ver a areia branquinha e tudo mais. Então é muito tranquilo. E por outro lado, a gente tem Barreirinhas. Barreirinhas, ela tem mais estrutura e ela é maior do que Santo Amaro. Em Barreirinhas você tem já restaurantes um pouco maiores, tem um Subway lá, tem agência de banco, tem farmácias maiores, com mais cara de farmácia. E isso eu falei no meu vlog que eu fiz sobre Barreirinhas, também vou deixar para vocês o vídeo aqui, falando um pouco da diferença. Então Santo Amaro, às vezes você tinha uma farmácia que era assim, uma salinha com uns produtos nas prateleiras montadas. E Barreirinhas já tinha farmácia, tipo drogaria, igual a gente vê em cidade grande mesmo, sabe? E claro, mas Barreirinhas não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas que tem ali toda uma estrutura maior. Em Barreirinhas você tem ali um calçadão na beira do rio que tem música ao vivo, vários restaurantes e tudo mais. Só que para você entrar no Parque dos Lençóis Maranhenses a partir de Barreirinhas, vai aí um caminho de mais ou menos 40 minutos a 1 hora. E é um caminho perrengue chique, eu diria. É um caminho perrengado. Também fiz vídeo mostrando para vocês tudo isso. Passando ali por estrada de terra super esburacada, que aí vai balançando. Tem gente que bate a cabeça lá no veículo, que ele tem uma estrutura de metal assim em cima e na lateral. Tem gente que bate a cabeça. Tem que ficar se segurando ali no carro o tempo inteiro. E é 1 hora nisso, passando por umas águas assim que parece que o carro vai afundar. E assim, o acesso é muito diferente em relação a Santo Amaro. Em Santo Amaro, 5 minutinhos você entrou no Parque dos Lençóis Maranhenses. Em Barreirinhas, em 1 hora você entra nos Lençóis Maranhenses. E como eles são lugares diferentes, os passeios também são diferentes. Eu fiz um vlog de cada um dos passeios que eu fiz. Como eu falei para vocês que eu fiz uma viagem grande, eu fiquei nas duas bases. Eu fiquei tanto em Santo Amaro quanto em Barreirinhas. E eu fiz todos os passeios. Todos não, e eu fiz alguns passeios de Santo Amaro e alguns passeios de Barreirinhas. Teve alguns que não deu para fazer, mas assim, que eram outras lagoas, que é um pouco mais do mesmo, digamos assim. Então eu fui nos principais passeios, nos mais conhecidos, mas tinham alguns outros que daria para fazer também, que aí por conta de tempo eu não consegui. Mas eu fiz os passeios nos dois. E o que eu digo para vocês? De Santo Amaro, no geral, os 3 dias de passeio que eu fiz, eu fiz 4 passeios diferentes em 3 dias. Então, 2 dias foram passeios de dia inteiro e em um dia eu fiz 2 passeios que são de meio-dia, né? Então, eu fiz 4 passeios em Santo Amaro. No geral, eu gostei muito mais das lagoas de Santo Amaro. E claro que a facilidade, o acesso também foi maravilhoso. Só que o passeio que eu fiz, a lagoa que eu conheci a partir de Barreirinhas, que foi a Lagoa Bonita e a Lagoa Azul, que foi assim o pôr do sol mais lindo da minha vida, que fica em Barreirinhas. Então é aquela coisa, né? A minha lagoa preferida ficou em Barreirinhas, mas num conjunto da obra de lagoas, eu gostei mais de Santo Amaro. E os outros passeios que eu fiz assim em Barreirinhas, eu achei bem mais ou menos, para ser bem sincero, tá? Eu fiz um passeio assim, que é o passeio que conhece o rio, que chama Rio Preguiças, bem mais ou menos. Você conhece a praia lá, que é uma praia bem ok. Outro dia a gente foi conhecer a Atins num passeio de bate e volta, e aí eu vi que a Atins também... E aí a gente foi numas lagoas, as lagoas eram bonitas. Mas assim, no geral, os passeios de Santo Amaro eu gostei um pouco mais. E claro, gente, opinião aqui é igual... Eu tô dando a minha. Então, se você não concorda, tá tudo bem. Você não é obrigado a concordar comigo. Pode discordar tranquilo. Na minha opinião, claro que cada experiência é individual, eu tô falando aqui o que eu achei melhor ou pior. Então, assim, eu diria que o ideal para sua viagem, se você conseguir,
seria ficar um pouco em cada uma das bases. Mas se você não conseguir, na minha humilde opinião, eu recomendaria ficar mais em Santo Amaro. Claro, na minha opinião. Mas entenda também que Santo Amaro a estrutura é menor, mas também tem farmácia, tem mercadinho, tem algumas opções de alimentação, tem quentinha para você poder comprar com espetinho, tem açaí, tem hambúrguer, tem pizza. Então passar fome você não vai, passar perrengue você não vai, tipo assim, te faltar coisas. Mas se você quiser às vezes mais social, ir para um barzinho de noite na beira do rio que tem música ao vivo, aí é mais em Barreirinhas que você vai conseguir. Então se você conseguir ficar nos dois para poder fazer o melhor dos passeios que tem nos dois, e aí você pode olhar aqui no meu canal que eu fiz vlog de todos os passeios que eu fiz e avaliar às vezes qual passeios combinam mais com a sua vibe, é o melhor caminho. Mas se você tiver que escolher só um, entenda quais são essas diferenças. Eu, hoje em dia, se eu fosse viajar novamente, eu escolheria Santo Amaro, porque pela facilidade para entrar nos Lençóis e também as lagoas são muito boas, eu gostei demais. Em Barreirinhas, dos 3 passeios que eu fiz, um eu amei, foi o melhor de todos, que foi a Lagoa Azul e Lagoa Bonita, e os outros 2 eu achei mais ou menos, achei bem mais ou menos. Então, novamente, isso é só a minha opinião. Mas eu queria só explicar para vocês quais são as bases que vocês conseguem se hospedar para conhecer os Lençóis e quais são as diferenças. Aqui na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, eu vou deixar para vocês um link que leva para várias indicações de pousadas nas 2 bases, tá? Então em Santo Amaro e em Barreirinhas tem indicação de pousadas e hotéis que vocês podem se hospedar para ajudar vocês aí a já economizar, achar um hotel bacana. E claro, tem também o meu guia dos Lençóis Maranhenses, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que já está completo com indicações dos passeios e tudo mais para quem vai viajar para conhecer os Lençóis. Isso foi mais um pouquinho sobre a minha viagem para os Lençóis Maranhenses. Como eu falei anteriormente, eu fiz vários vídeos em formato de vlog e também vídeos que eu estou gravando aqui agora em casa, no meu estúdio. Então, se você quiser conferir tudo, se inscreve, deixa um like que estão saindo todos esses vídeos. Tem mais de 40 conteúdos que eu estou fazendo sobre os Lençóis Maranhenses. E se você quiser viajar para lá também, você pode contratar a minha agência de viagens. Ou se você até quiser viajar por conta, mas quer um roteiro completo com todas as dicas, com roteiro de quantos dias você deve ficar, informações das bases, dicas de hotéis, restaurantes e muito mais, tem disponível também. Eu vou deixar um QR Code para você apontar o celular aqui e você consegue comprar esse guia dos Lençóis Maranhenses. E confere sempre a descrição dos meus vídeos, porque tem cupons de desconto para seguro de viagem, chip de internet para quem for viajar para fora. E nesse canal aqui saem conteúdos de viagem todos os dias. Então, se você gostar, espero que você deixe um like, se inscreva, que eu te vejo aqui nos próximos conteúdos, tá? Eu fico por aqui, valeu e tchau!